Meus queridos irmãos, meus amigos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos de volta para trazer nossos resumos semanais das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, lições de adultos e lições de jovens. Hoje vamos trazer o nosso resumo, como você já conhece, da nossa primeira lição desse terceiro trimestre. Lição de jovem, nossa primeira lição desse terceiro trimestre, dessa revista que tem como título Imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Então, a lição de jovem desse terceiro trimestre, nós vamos tratar sobre ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Esta lição, essa revista desse terceiro trimestre é comentada pelo pastor Tiago Brasil. Pastor Tiago Brasil é pastor das Assembleias de Deus em Fortaleza. Ele também é doutor em filosofia e professor universitário. O pastor e doutor Tiago Brasil. Então, nós vamos falar sobre, ao longo desse trimestre, sobre os ensinos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, que nós temos que pegar como exemplo. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, está pontuado lá que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos, no partir do pão e nas orações. Os cristãos primitivos, a igreja primitiva, seguia os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e o ensinamento dos apóstolos. Então, nossa primeira lição desse terceiro trimestre está falando sobre morrer para viver, ou morrer para o mundo e viver para Cristo, abrindo mão do eu para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir o Senhor Jesus Cristo. Lição desse terceiro trimestre de 2022, muito interessante, revista de jovem. Nós temos que ser imitadores, discípulos, seguidores, seguir o exemplo do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante essa revista que nós estaremos estudando ao longo desse terceiro trimestre de 2022. Não esqueça de seguir o nosso canal, se você ainda não segue. Deixe o seu joinha, seu comentário, compartilhe o nosso vídeo. Deixe suas sugestões que a gente vai pontuando na medida do possível. Então, o nosso texto principal está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Servos do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, sendo transformados dia após dia, através do Espírito Santo. Então nós vamos pontuar nessa nossa revista de hoje, nossa videoaula, nesse nosso resumo de hoje. Compreender o fato de recebermos uma vida nova em Cristo Jesus, saber que a partir daí somos livres do pecado, obviamente que temos que viver uma vida de santificação e mostrar que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nascemos de novo. Em Jesus Cristo nascemos de novo, nova criatura. Então,
Se fizermos uma comparação entre o pecado, as consequências do pecado e a graça imerecida, que nós não merecíamos, concedida através do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, para o povo, aqueles que aceitam, então há uma grande diferença. Como os filhos de Adão e os filhos de Deus, aqueles que receberam a graça do Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Adão, com a desobediência, com o pecado, com a queda de Adão, receberam o quê? Ruína, tristeza, dor. A graça de Cristo vem nos trazer salvação, vem nos resgatar do poder das trevas. Os filhos de Adão receberam, como consequência da desobediência, o pecado. Nós recebemos em Cristo Jesus a justiça. O que é isto? Quando Deus olha para nós, através de Cristo Jesus, Deus nos vê justificados, perdoados, santos. Porque Jesus nos justificou, nos perdoou, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O pecado, os filhos de Adão, trouxe a morte física e a morte espiritual, o distanciamento de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo nos trouxe de volta a vida eterna. Estamos, obviamente, que perecemos ainda nesta terra, morremos, mas nós estamos justificados em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos a vida eterna, né? Em Cristo nós temos a vida eterna. Nós não participaremos da condenação eterna, porque Jesus pagou o preço que estava aquilo que estava nos condenando. O preço foi pago e foi preço alto, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo. A consequência do pecado, filho de Adão, a consequência foi a separação de Deus. Em Jesus, este relacionamento que foi quebrado lá com a desobediência no Éden, foi restaurado através da graça imerecida. A separação, a desobediência, a morte veio trazer a dor, a punição, o jugo da lei sobre o homem. Jesus veio nos trazer salvação, justiça, vida eterna, relacionamento restaurado com Deus, liberdade, a graça imerecida sobre nossas vidas. Então nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, nova criatura. Servir a Jesus, imitar Cristo é ser livre. Jesus nos tornou livres do pecado, do jugo da lei. Então nós somos livres. Obviamente que nós temos que ter cuidado com essa liberdade que Cristo nos deu. Não é viver de qualquer maneira, né? Então o nosso texto bíblico está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Já morremos para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Então, nós vamos permanecer ainda praticando aquelas coisas que praticávamos antes? De maneira nenhuma. Nós somos transformados de glória em glória. Mudança, meus irmãos, mudança de atitude, de mente, de mentalidade. Nós somos livres. Muitos têm a ideia errada de que ser crente é ser cafona. Nós não somos cafona. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo, porque nós temos restaurado a nossa comunhão com Deus, o Criador, o nosso Pai, o nosso Senhor. Aquele que nunca nos abandona, que nunca nos deixa sozinhos. Então, seguir a Cristo é ser feliz, é ter nossa comunhão com Deus restaurada. Então, o mundo traz uma ideia equivocada, errônea,
de que servir a Cristo é viver uma vida cafona. E cristão, crente que não lê a Bíblia, que não tem essa percepção, acaba acreditando. E aí não sabe, fica servindo a Deus e a Mamon, como diz o Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte. Fica em cima do muro, ou nem está no mundo, ou nem está na igreja servindo a Cristo. Não consegue servir a um nem a outro, fica em cima do muro. Não consegue agradar um nem agradar outro. Precisamos tomar uma decisão. A Cristo ou ao mundo? Seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico e refletido, né? O nosso comentarista aqui. Não é um processo automático, mecânico, irrefletido. É uma decisão cotidiana e consciente de que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos pensar em nosso relacionamento com Cristo como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida. Nós nos tornamos filhos de Deus. O relacionamento com Deus foi restaurado. Quando o Senhor Jesus morreu ali na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Deus nos dando o acesso a Ele, porque antes não tínhamos esse acesso. O Antigo Testamento era o sumo sacerdote que intercedia a Deus pelo povo. Com a morte de Cristo, esse acesso, através do seu Filho, que Jesus nos deu esse acesso, ele é a porta, ele é o caminho e ele é a verdade que nos conduz a Deus. Então, nosso relacionamento com Cristo tem que ser gradativo, crescendo constantemente. Constantemente, né? Discípulo de Cristo, o discípulo imita o seu mestre. O discípulo imita o seu mestre. O nosso primeiro tópico, falando sobre a vida nova que recebemos, a graça que nos faz mudar de vida. O apóstolo Paulo, quando comenta aos Romanos a respeito da operação da graça, e nossa resposta a ela deve ser irrefutável, ou seja, incontestável, né? O apóstolo dos gentios, como é lembrado, como é falado, lembra aqueles irmãos que tudo que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus em Cristo Jesus, não devemos menosprezar, vulgarizar a graça salvadora nos concedida por Cristo Jesus, né? A resposta que Paulo dá é incisiva. Jamais temos que nos menosprezar. Uma vez salvo, sempre salvo, agora posso viver de qualquer maneira. Não é assim, não. Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho e é consciente, quem teve acesso e é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade, João 3,16, Deus amou a humanidade, o mundo, de uma maneira tão linda, que entregou seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele crêem. Não morra mais, mas tenha a vida eterna. Né? Então, toda a humanidade tem um dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade do reino de Deus exige. Não é de qualquer maneira, como nós vemos hoje no meio gospel. É de qualquer maneira, Jesus quer só o coração. Não é assim, não. Jesus não quer, não é assim, não. Nós somos diferentes do mundo. Nós vamos na contramão do mundo. Nós somos, no meio gospel, nós não conseguimos mais discernir quem é cristão de quem não é. É tudo igual. E não é assim. Não é assim que deve viver. Então, jovens, nós somos transformados em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. Nós não temos que nos assemelhar ao mundo. Nós temos que ser diferente. Diferente em Cristo Jesus. Não ser igual como todo mundo, não. Nós somos diferentes. A graça do Senhor, o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o brilho tem que resplandecer em nossa vida.
temos que ser diferente, né? Então, não devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem por algum tipo de artifício humano. Os fariseus, por acharem que era filho de Abraão, estavam salvos. João vai dizer, o apóstolo, o João Batista, até dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. Então precisamos ter cuidado, né? Não é de qualquer maneira que vai entrar no reino de Deus, não. A porta é estreita. A porta é estreita, ainda que o mundo secular aí, ainda que esses movimentos aí estão dizendo não é assim não. Que pode ir de qualquer maneira, não é assim não, que se atrapalha. A palavra de Deus não está dizendo isso não. Né? Então também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto, ou seja, como um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Temos que ter cuidado, não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no reino dos céus, não. Se não houver uma mudança, Deus quer o coração. Quando Deus tem o nosso coração, a mudança exterior acontece. A mudança exterior acontece. O fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, resplandece em nossa vida, começa a produzir em nossa vida os frutos do Espírito. Então, Deus quer o coração. Quando Deus tem o coração, as mudanças acontecem. Né? Então, falar da boca para fora é uma coisa, viver é outra. E a porta para o céu ainda é estreita. Por isso, poucos são os que encontram. Muitos preferem seguir o caminho largo, que é de qualquer maneira, e acaba se atrapalhando, porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. É diferente, muito diferente do reino do mundo. O batismo como imagem pública da nossa decisão interior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou um rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com Cristo, que morreu por amor de nós. Ou seja, ser batizado é estar declarando, confessando, dizendo: estou morrendo para o mundo. Literalmente, este velho homem, esta velha criatura está morrendo aqui. Estou nascendo de novo, cidadão do céu, nova criatura. Essas coisas velhas, morreram, foram sepultadas, foram enterradas. Eu sou agora nova criatura em Cristo Jesus. É morrer para o mundo. Então Jesus, próprio Cristo, que não tinha pecado, nos deu o exemplo. Jesus foi batizado. Jesus nos deu o exemplo e ele não tinha pecado. Mas em tudo ele nos deixou o exemplo das orações, dos jejuns, da comunhão com Deus, do modo de viver, do modo de se portar, de se comportar. Então nós estamos falando sobre imitadores de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo e temos que imitá-lo, né? Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Cristo, assim como a morte do Mestre decretou a garantia da nossa vitória final sobre o pecado, também nós, por meio do batismo, anunciamos do que já não mais nos identificamos com as obras das trevas, pois morremos para ela. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Cidadão do céu, imitador, discípulo de Cristo Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. A nossa associação com nosso Senhor e Mestre deve ser significativa, irmãos. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas. O egoísmo tem estado aí em evidência em nossos dias. Mas nós não podemos generalizar. Mas na atualidade há muitos interesses nas riquezas associadas a Cristo. Usa-se o nome de Cristo em prol de adquirir riquezas, bens,
usa a fé dos irmãos para obter riquezas. Quando Jesus estava ali em Betânia, que Maria lançou ali o perfume nos pés de Cristo, aquele bálsamo, Judas Iscariotes, olhando, poderia gastar com os pobres, com uma má intenção na realidade, que Jesus sonda o coração. Então ele queria se aproveitar daquele dinheiro, aquela quantia que aquele perfume valeria, para tirar a parte dele. Quantos estão se aproveitando hoje da fé, do nome de Cristo, só em prol de adquirir riquezas? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantamos, colhemos. Então precisamos ter cuidado com isto. Tudo que o homem planta, ele colhe. Né? Então, não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interesses nas riquezas associadas a Cristo, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador Jesus Cristo. Quem não se associar com a cruz de Cristo jamais experimentará a plenitude do reino de Deus. Então, nova criatura, discípulos, imitadores, na contramão do sistema mundano. Aqueles que são de Cristo não se corrompem. Daí a importância de estudar a Bíblia Sagrada, de viver vida de oração, mergulhar na intimidade com Deus. Porque o mundo tem sufocado aqueles que não se dedicam a uma vida de intimidade com Deus. E discípulos e imitadores de Cristo têm que viver e imitar aquilo que o seu mestre faz. Nosso segundo tópico, livres do pecado, escravos de Cristo. Vivendo como livres e não como escravos. Nós não somos mais escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito de nosso estado em Cristo deriva da prática da libertação de escravos do mundo romano. Né? A escravidão era uma espécie de morte social. Né? O escravo, ele não tinha direitos. Ele era como se fosse uma mercadoria do seu senhor, sem qualquer direito. Era reduzido a simplesmente como uma coisa, uma mercadoria do seu senhor. Era assim que nós vivíamos debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. A libertação do escravo era um renascimento social. Ou seja, uma vez liberto, o escravo adquiria um conjunto de direitos que restabelecia sua dignidade pessoal na sociedade, pondo-o em outro status, em outro nível. O escravo não tinha direito de opinar. Literalmente escravo. Jesus vem nos libertar dessa escravidão. Vem nos tornar livres. Né? É assim que Paulo, escrevendo aos irmãos ali de Roma, que congregava na capital ali do mundo antigo, apresentava ali a poderosa transformação que a salvação de Cristo produz sobre os salvos. Somos nascidos, filhos novamente gerados, libertos das amarras da iniquidade, através do poderoso amor de Deus. Então, nós somos livres. Quando nós ali em Josué, capítulo 9, o povo havia entrado ali em Canaã, conquistando as cidades, e os gibeonitas, que eram um povo vizinho ali, antes de Josué e o povo ter noção do povo gibeonita, eles se vestiram de roupa de saco, de trapo velhos, vieram com pães velhos, vinhos velhos, e enganaram Josué e os líderes ali, dizendo que era de uma nação longínqua. Quando Josué descobriu, os gibeonitas eram um povo próximo ali da terra de Canaã, que o povo israelita iria brigar com eles. Eles fizeram aliança, ludibriaram ali
enganaram Josué, depois que fizeram aliança, Josué descobriu que era vizinho ali de Canaã. Por causa da aliança, Josué não atacou, não destruiu aquele povo, mas tornaram-se servos do povo hebreu, rachadores de lenha e tiradores de água, servos. Então fazia aquilo que o seu senhor mandava. Então, o escravo, o servo, quando uma nação, nós vemos aí ao longo da história bíblica, da história secular, quando uma nação, principalmente no período antigo, quando uma nação conquistava outro povo, aquele povo se tornava escravo. Tinha um dono, estavam subjugados. Então, perdia a sua liberdade. E nós vivíamos assim, escravos do pecado, por causa da desobediência de um homem, de uma mulher. Nos tornamos escravos do pecado. E o preço para a nossa liberdade foi a morte do Filho de Deus, a morte do Senhor Jesus Cristo. Então nós éramos escravos. A queda no jugo da morte. A consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está lá em Romanos. Era sob essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição de Jesus Cristo, Como magistralmente Paulo anuncia em 1 Coríntios 15, 26, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora nós devemos descansar confiadamente no amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, pagou o preço. Toda a nossa dívida foi cancelada. Quando Deus olha para nós em Cristo, Deus nos vê justificados, perdoados. Infelizmente, muitos não aceitam, não querem. Vive ainda sobre o jugo do pecado. Mas todos terão que prestar contas a Deus, Todos. Hoje podemos viver como libertos, de cabeça erguidas, não em sinal de petulância e arrogância, obviamente, mas olhando para o céu com gratidão, glorificando a Deus, porque Ele nos concedeu esta liberdade. Deus nos concedeu esta liberdade. Não temos mais medo do pecado. Não temos mais medo do pecado, porque não estamos sujeitos, não somos escravos deles. Somos livres em Cristo Jesus. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais, que é lançar em nosso rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo da nossa escravidão espiritual. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 vai dizer que o acusador que aparecia diante de Deus nos acusando em todo momento, ele foi julgado. Ele será julgado. O fim dele está chegando. O diabo quer com esse tipo de tática, ele quer nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa vida, nos tornar novamente presos, Todavia, o apóstolo Paulo nos esclarece que já não pesa mais sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Nós somos livres em Cristo Jesus. E essa verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia com os escravos libertos da antiga Roma, os quais ainda deveria considerar seus antigos senhores patronos, com certos laços e vínculos ainda, com a salvação alcançada e a ruptura total com as cadeias da morte, nós nos tornamos literalmente livres do pecado. Nos tornamos livres. Nós somos nova criatura, não estamos mais sobre o jugo do pecado. Nós temos Jesus Cristo que pagou o preço, nos resgatou, nos comprou, nos deu a liberdade. Agora, o que é que estamos fazendo com essa liberdade? Temos a graça, só que temos que ter cuidado, uma vez salvo, não é sempre salvo. Existe um processo de santificação contínuo em nossa vida, E temos que ter cuidado. Nosso terceiro tópico, para finalizarmos, já posso viver, pois nasci de novo. Já posso viver, pois nasci de novo, discernindo a obra de Cristo por nós,
Paulo, o apóstolo, é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício de Cristo, sacrifício vicário de Cristo, sacrifício do Senhor em nosso lugar, é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. É simplesmente incompatível a consciência plena do amor de Deus para com uma existência dominada pela prática deliberada do pecado. Ou seja, é impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer vivendo um estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Aquele que tem um encontro com Cristo, que vive uma vida de santidade, não é dominado pelos impulsos carnais, pelas concupiscências, pelos desejos da carne, os desejos desenfreados. Obviamente que estamos sujeitos ao pecado, porque estamos nesse corpo ainda. Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então, nós temos que ser transformados dia após dia. Mudança de vida, transformação, santificação dia após dia. Né? Então, não é uma vez salvo, sempre salvo não. Existe uma parte aí que precisamos fazer. Antes nós não tínhamos esse direito. Nós éramos literalmente escravos, estávamos sujeitos a ir diretamente para o inferno, não tinha escape. Jesus nos deu a liberdade. Mas o que estamos fazendo com essa liberdade que Ele nos deu? Né? O que estamos fazendo? Quem opta por viver assim nessa vida carnal, age como se desejasse mais uma vez crucificar a Cristo. Devemos viver como mortos para o mundo, para o pecado, mas triunfantes para a glória de Deus. Somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Deus em nossas vidas, em nosso coração. Nós nascemos de novo, né? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Né? Precisamos ter cuidado. O fim do império do pecado. Paulo, o apóstolo, era alguém oriundo de dupla formação cultural, né? Hebraica e romana. Partindo dessa visão, o apóstolo anuncia a seus amigos de Roma que para ele já não existia mais qualquer laço de subordinação à tirania do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, não estamos mais debaixo da sua tirania. Jesus nos tirou, pagou o nosso preço. Né? A morte de Jesus nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não um reino terreno, um reino humano, um reino político, como o povo judeu esperavam de Jesus, né? Mas poderoso em amor, graça e misericórdia. Se já não somos mais escravos do pecado, é obviamente urgente que vivamos como dignos e representantes do governo de Cristo, né? Ressurreto. Quem está sentado no trono do nosso coração? É o egoísmo? A soberba? Quem é que está sentado em nosso coração? Quem é que está dominando o nosso coração? São os desejos mundanos? Os desejos carnais? Ou é o Espírito Santo de Deus que nos molda e nos direciona? Né? Então precisamos ter cuidado com a vida cristã que vivemos. Uma vida consagrada a Deus deve ser, né? Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? Paulo nos responde que, uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Esse padrão de comportamento, comprometimento com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo do pseudo-evangelho e testemunhos que testemunhamos no mundo atual. Esse evangelho fácil, de qualquer maneira. Não é assim não, né? A palavra de Deus nos ensina que não é assim não. Para atrair jovens, muito infelizmente, tem relativizado as exigências da pureza e da santidade que o evangelho exige. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar a nós. Não é a Bíblia Sagrada que tem que se adaptar a nós.
Nós que temos que nos adaptarmos ao que a Bíblia ensina. A palavra de Deus não é relativa. Ela é inteira, ela é completa. Ela não muda, ela não se equivoca, ela não se contradiz. Ela não falha. É Deus falando. É o autor da vida falando. Né? Então, o anúncio da graça não pode ser confundido com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino de Deus. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Mateus 7, 13. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Que exemplo estamos dando para este mundo? Estamos sendo transformados de glória em glória? Lembremos, nós somos imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de vida. Não é para viver aquela vida que vivíamos antes de sermos agraciados com o perdão, com a graça do Senhor Jesus Cristo. O preço que Jesus pagou foi muito caro, muito caro. A porta da graça, a porta da salvação é estreita. Muitos não encontram, porque querem viver de qualquer maneira. Acham que o reino dos céus, para chegar ao reino de Deus, para entrar no céu é de qualquer maneira. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.